welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de practice tests, testes práticos. Para quê? Enem and Entrance Exams. Vamos fazer práticas ou dar dicas para vocês sobre os testes do Enem, né? Como que a prova de inglês cai no Enem e também nos exames de entrada, ou seja, os vestibulares, que são os processos seletivos que nós temos que dão acesso ao ensino superior à universidade. Bom, nosso roteiro de hoje nós vamos falar sobre English Exams. Vou explicar para vocês e dar algumas dicas sobre as provas de inglês, especificamente. Vamos falar de Reading Strategies, que são as estratégias de leitura, técnicas que nós podemos utilizar para fazer uma compreensão ou uma interpretação de texto em língua estrangeira. Themes and Subjects, assuntos e temáticas que são comuns de serem apresentadas no Enem, e temas que são cobrados com grande frequência. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, de Grammar Knowledge, que é o conhecimento gramatical, de que forma que a gramática se materializa ou se faz presente na prova, e como que esses conteúdos de gramática que a gente estuda nas nossas aulas podem nos ajudar a interpretar o texto. E, obviamente, exercícios para que a gente possa ver esses conteúdos na prática, certo? Então, olha só. Quando nós falamos dos English Exams, das provas de inglês, nós estamos falando de uma prova que faz parte de um caderno, de uma área temática chamada de Language, Codes and its Technology. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Esse caderno, essa área de conhecimento, linguagens e códigos e suas tecnologias, ela contempla conteúdos de Portuguese Language, da língua portuguesa, tanto gramática quanto a compreensão ou a leitura. Depois nós temos Modern Foreign Language, que é a língua estrangeira moderna. E aí, como vocês sabem, tem duas línguas. Você pode escolher entre o inglês ou o espanhol. Isso se aplica tanto para o Enem quanto para os vestibulares. Literature, a literatura. Arts, arte, e tem Physical Education, que é a educação física. Além dessas disciplinas, nós temos também Information Technology and Communication, comunicação e tecnologia informática. Bom, então são conhecimentos que aparecem nesse caderno da área de linguagens que normalmente aparece no primeiro dia, tanto do Enem quanto do vestibular. English exams focus on text reading and interpreting. A prova de inglês, ela foca na leitura e na interpretação de textos, certo? E isso se aplica tanto ao Enem quanto aos vestibulares, particularmente o vestibular da UEMA. O objetivo é verificar a sua capacidade de entender o texto de maneira geral e de maneira específica. Algumas perguntas, principalmente o Enem, tem uma abordagem mais abrangente. E no vestibular, às vezes, você vê uma interpretação um pouco mais direcionada, com um foco mais específico na resolução de uma questão, sempre considerando o contexto. Tá? O formato da prova, e aí nós vamos especificamente falar do Enem. O formato da prova segue um padrão já há vários anos. São 5 questões, 5 questions, de múltipla escolha, ou seja, você vai escolher a alternativa correta. O Enem traz gêneros textuais variados, então você pode ter uma notícia, pode ter uma receita, pode ter um texto em prosa, um texto mais literário, então tem diferentes possibilidades de texto. É um texto base para cada questão, então você tem 5 questões, quer dizer que você vai ter 5 textos base, pode ser, como eu falei, vários gêneros. Temos aqui os enunciados ou as questões, os cabeçalhos das questões escritos em língua portuguesa, e isso é uma grande vantagem, porque quando você lê o enunciado primeiro e você se familiariza com a questão, o que a questão está te pedindo, isso já te dá um olhar direcionado para o texto. Então, você olha aquele texto em inglês já sabendo mais ou menos do que ele está falando, porque na questão você identificou a informação porque está em português. Diverse levels of difficulties. As questões têm diferentes níveis de dificuldade, ou seja, algumas questões são mais fáceis e outras um pouquinho mais difíceis, tem diferentes graus de dificuldade.
Quando a gente fala dessa prova, nós estamos com o foco na interpretação textual, certo? E quais são os gêneros mais citados na prova, considerando o Enem fazendo um levantamento? Notícias, os textos informativos são os textos mais presentes na prova de inglês. Cartoons, que são textos que misturam linguagem verbal e não verbal. Então, por exemplo, as campanhas, os cartoons, as tirinhas, a charge são elementos que comumente aparecem. Na prova do ano passado foram 2 textos usando anúncios e trabalhando com essa realidade de texto visual e texto verbal, tá? A parte escrita e a parte visual de ilustração. Textos literários, poesia, poema, canção, já foram citados também na prova do Enem. No ano passado, nós tivemos 2 fragmentos de romance, que foram até textos mais longos. E ads, que são as propagandas, ou seja, os textos publicitários, as campanhas. Também são gêneros textuais bastante citados no Enem, quando a gente considera a prova de língua inglesa. Outros gêneros não são tão frequentes, como, por exemplo, os manuais, as receitas, avisos, bulas de remédio, bilhetes, e-mails, são gêneros não tão recorrentes no Enem, tá bom? Voltando um pouquinho na questão do formato, a UEMA, durante muito tempo, alguns anos, ela seguiu o mesmo padrão do Enem. 5 questões, enunciados em português, interpretação e textos base, um texto base para cada questão. Só que no ano passado, a prova desse ano, que aconteceu esse ano devido à pandemia, referente ao processo seletivo passado, ela foi um pouquinho mais diferente, tá? Foram 2 textos apenas para 4 questões e foram textos muito longos, tá bom? E os enunciados estavam em língua inglesa. É como se a UEMA sempre tivesse adotado, alguns anos atrás, tivesse adotado o padrão Enem e nesse ano ela voltou para o padrão de vestibular. Os vestibulares costumavam utilizar essa abordagem. Textos mais longos com enunciados em língua inglesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai fazer o EMA, é interessante que você analise esses 2 modelos, tá bom? Para que você vá se familiarizando e não se surpreenda com a prova. Continuando sobre as questões e os exames em inglês, nós temos o foco na leitura e compreensão. Ele vai demandar de você uma leitura mais global, um entendimento e uma compreensão mais abrangente do contexto. E em algumas questões você pode ser solicitado a desenvolver uma interpretação mais específica, de acordo com a formulação da questão. Tá? O conhecimento de gramática, como, por exemplo, a morfologia, a ortografia e a sintaxe, eles são apoio. Tudo isso que a gente estuda de verbos, pronomes, adjetivos, são conhecimentos adicionais que você adquire e que podem futuramente te ajudar na leitura e na interpretação. Se você conhece verbos, se você conhece os pronomes, se você conhece essas classes gramaticais, automaticamente você está absorvendo vocabulário. Conhecer mais palavras é o segredo para você ter mais facilidade na compreensão de texto. Então, quanto mais contato você tem com a língua estrangeira, mais fácil vai ser para você ler um texto. Isso se aplica tanto a inglês quanto espanhol. Falando justamente da leitura, a gente sabe que você ler um texto em inglês ou espanhol é diferente de você ler um texto em português. Quando nós fazemos uma leitura em português, você faz uma leitura linear, porque nós conhecemos o nosso idioma. A gente faz uma leitura palavra por palavra, tem o processo de decodificação e aí você vai formando o sentido na sua cabeça a partir daquilo que você está lendo, linha por linha, palavra por palavra. Na leitura em língua estrangeira, isso não acontece, porque as palavras em língua estrangeira muitas vezes são desconhecidas para nós. Então, como é que você faz a leitura? É o que a gente chama de leitura dinâmica. Você sai procurando o título, aí você busca as palavras que parecem com português, aí você lê o enunciado para já saber mais ou menos do que está falando, você procura coisas que te chamam a atenção, como pistas, e aí você vai formando o seu sentido a partir da dedução e da inferência. Esse processo que a gente utiliza para tentar entender uma coisa que não está na nossa língua são justamente as estratégias de leitura. Bom, então, as estratégias de leitura são técnicas ou habilidades que ajudam a identificar informações-chave
para compreensão e interpretação dos textos. As estratégias de leitura são explícitas, são ações planejadas que nós utilizamos quando nós conduzimos uma leitura não linear, aquela leitura que não segue linha por linha. As principais estratégias que nós utilizamos no nosso cotidiano são skimming and scanning, que são nomes que a gente não traduz, tá? São técnicas que se referem à leitura rápida, muito utilizadas na abordagem do inglês instrumental, que tem um objetivo específico para fazer a compreensão, os gêneros textuais, a inferência e a predição, os elementos tipográficos, palavras cognatas e conhecimento prévio. Falando um pouquinho de cada uma delas, de trás para frente, conhecimento prévio é a sua bagagem. É todo aquele conhecimento que você já tem, que você adquiriu ao longo da sua vida de estudante, a partir das suas vivências sociais, pessoais, culturais, profissionais, quem sabe. E aí, nesse sentido, você vai criando na sua cabeça uma quantidade de conhecimento. Então, quando você vai ler um texto em língua estrangeira e você lê o texto de um assunto que você já sabe alguma coisa, esse conhecimento prévio é um benefício, ele te ajuda a algo. Então, por exemplo, se você vai ler o texto e o texto está falando de São Luís, o que você sabe sobre São Luís? Então, esse conhecimento que você possui daquele assunto pode te ajudar na sua capacidade de interpretar o texto. As palavras cognatas são aquelas palavras transparentes. As palavras que parecem com alguma coisa entre português e inglês e que têm o mesmo sentido. A gente chama de palavras amigas, tá? Porque quando você olha para ela, você sabe o que ela significa. Por exemplo, magic, magia ou mágica, tá? Então você consegue observar pela semelhança com o português que aquela palavra tem o mesmo significado. Hotel, hospital, cinema, chocolate, são palavras da língua portuguesa e da língua inglesa que têm a mesma raiz. Tá? Cuidado, lembrei agora dos falsos cognatos. Falsos cognatos são aquelas palavras que parecem com o português, mas o sentido é outro. A boa notícia é que os falsos cognatos não aparecem com tanta frequência, tá bom? A probabilidade de você acertar é sempre maior. Existe uma média de 30% a 40% de palavras que são parecidas com o português quando a gente considera um texto em língua inglesa. Bom? Elementos tipográficos, tudo aquilo que chama atenção. Tá? Então, se você olha, por exemplo, na escrita, algo que está sublinhado, destacado, em itálico, entre parênteses, entre aspas, são elementos que chamam a atenção. Se o autor se deu ao trabalho de fazer esse destaque, é porque aquilo é importante. Então, é interessante que você dê atenção a isso e tente identificar a que esse destaque se refere. Outros elementos tipográficos são os títulos, os subtítulos, imagens, figuras, mapas, números. São elementos que, quando você olha, automaticamente você estabelece um sentido, você cria um significado para aquilo. Tá? A inferência e a predição é a sua capacidade de investigar, de dar uma de detetive para tentar adivinhar aquilo que não está claro. Nós fazemos isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Você assiste alguma coisa, um filme, uma série, e você tenta adivinhar quais os caminhos que aquele personagem vai seguir. Tá? Então, no texto, é a mesma coisa. Você está coletando pistas e tem coisas que você ainda não consegue identificar. Então, você vai usar a sua capacidade, tá? De interpretar, de inferir, de deduzir qual é a possibilidade de interpretação mais lógica, o que é mais esperado. Tá? Gêneros textuais, como nós falamos, são os tipos de texto. Você tem que identificar esse gênero textual, porque com base no gênero textual você consegue ter pistas também para a interpretação. Então, por exemplo, se eu identifiquei de cara que aquele texto é uma notícia, eu sei que a notícia é um texto informativo. Então, vai estar falando de um acontecimento que envolve pessoas, que aconteceu em algum lugar, em algum momento. Então, o gênero te dá informações sobre o conteúdo, sobre o objetivo dele e sobre o público, para quem que ele é direcionado, por exemplo. E, por fim, o skimming e o scanning são as estratégias de leitura rápida. Skimming é o primeiro contato com o texto. Você abriu, olhou o título e pensa, esse texto está falando disso. Então, o skimming é aquela olhada superficial que você dá no texto para identificar
qual é o assunto, sobre o que esse texto trata. Já o scanning é a leitura mais específica, é você procurar o texto para achar uma informação em particular. Então, por exemplo, você lê o enunciado, a questão quer saber quando aconteceu alguma coisa. Você vai procurar no texto uma data, certo? A questão quer saber sobre uma pessoa. Você vai procurar no texto o nome de alguém. Então, é aquela leitura mais específica ou direcionada. Aqui tem algumas estratégias sobre o processo de leitura, tá? Sobre como você pode abordar esse processo. Primeiro, leia o enunciado. Depois, reconheça qual é o gênero textual. Identifique a fonte de onde esse texto veio, porque isso também pode ser uma pista. Faça uma leitura rápida, usando o skimming e o scanning, o geral e o específico. Observe se tem algum elemento tipográfico, título, subtítulo, imagem, estilos de escrita, que é o negrito, sublinhado, o itálico, pontuação. Então, se você vê, por exemplo, que tem um ponto de interrogação, você sabe que é uma pergunta. Se tem uma exclamação, é porque está demonstrando algum tipo de emoção. Se está entre aspas, é uma citação. Então, a pontuação também te indica algumas coisas. Revise o seu vocabulário. Então, tenta identificar naquele texto as palavras que você já conhece e as palavras que se parecem com o português. Isso vai te ajudar na noção de sentido. Verifique se tem palavras repetidas. Palavras repetidas são palavras importantes naquele texto. Normalmente são os substantivos, os verbos e os adjetivos. Use o seu conhecimento prévio. Estabeleça uma relação entre o conteúdo que está no texto e aquilo que você já sabe. E, obviamente, use a inferência e a dedução. Tá? Sua capacidade de encaixar, de tentar preencher aquelas lacunas que o texto pode aparecer, que são as coisas desconhecidas, as palavras que você não conhece. Os temas e assuntos que são frequentemente citados são temas relacionados à atualidade. Meio ambiente, questões sociais, desenvolvimento sustentável, diversidade, tecnologia, cultura, eventos recentes, saúde. Saúde, em virtude dos últimos anos, né, desse ano e meio, quase 2 anos, que a pandemia se demonstrou mundialmente, é um tema muito discutido que já foi citado, inclusive, em vestibulares. E em termos de gramática, o que a gente pode destacar? Verbos, os tempos verbais, os marcadores de discurso, que são aquelas palavras que estabelecem a coesão no texto, como as conjunções, por exemplo, os substantivos, adjetivos e advérbios e os pronomes. Referência pronominal é muito importante. Os pronomes se referem a termos que complementam informação. Eles normalmente fazem referência a termos que já foram citados e são utilizados justamente para você evitar uma repetição de informação. Eles complementam ou substituem os nomes. E aí eu vou mostrar para vocês algumas questões, tá? Por exemplo, esse texto que vem do Enem, eu tenho como título 36 Hours in Buenos Aires. Se eu olhar a fonte, eu vou ver que a fonte dele é New York Times. New York Times é o nome de um jornal, então eu já sei que esse texto aqui é um texto informativo. Quando eu leio o enunciado, ó, no artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que... Então, percebam que o enunciado, ele já me traz a dica. Ele já me dá a ideia do que o texto está falando. Ele me ajuda na localização e na compreensão do conteúdo. Então, eu tenho lá 36 Hours em Buenos Aires, o título, obviamente está falando de alguma coisa da capital argentina. 36 Hours, 36 horas. 36 é um número, você consegue identificar facilmente. Hours, você consegue associar, que significa hora, porque tem uma semelhança na escrita com o português. 36 horas em Buenos Aires. A pergunta quer saber alguma coisa sobre a capital. Então, eu vou procurar no texto. Onde é que está falando sobre a capital? Olha, Buenos Aires, graceful, elegant and cosmopolitan, cool. A pergunta queria saber sobre Buenos Aires. Eu localizei Buenos Aires no texto. Quando eu volto para as alternativas, eu tenho justamente manteve sua elegância e espírito cosmopolita. Olha lá no texto, ó, voltando para o inglês. Cosmopolitan, cosmopolita. Elegance,
elegância. Então, você consegue achar a resposta sem necessariamente ler o texto todo, ok? Pessoal, hoje nós tratamos de práticas de exercício, considerando, ou práticas de teste, considerando os exames, Enem, vestibulares, falando especificamente da prova de língua inglesa. Melhor dica que eu posso dar para vocês é prática. Pegue provas dos anos anteriores, faça revisão para você se familiarizar com o tipo de questão e com os tipos de texto. E isso é uma forma que você vai ter de ajudar na sua preparação. Lembre-se das estratégias de leitura, faça sempre a leitura do enunciado e assim você vai conseguir desempenhar o seu melhor papel considerando os seus conhecimentos adquiridos, ok? Nós encerramos por aqui, até a próxima e bye bye!